Senhor Deus e amoroso Pai Celestial, no nome santo do Teu Filho, eu quero, neste momento, Senhor, te pedir perdão pelas nossas falhas. No Teu santo nome, tenha piedade de nossas vidas. Nós precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não somos completos. Ó Pai, ajuda nós vivermos melhormos para Ti. Eu levanto a minha mão a favor, Senhor, daquelas senhoras que me ligaram. Eu nem conheço, mas o Senhor conhece. Elas estão necessitadas do Senhor. E eu peço ao Senhor que o Senhor o ajude. Em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Também da irmã Marley, Senhor. Ó Deus, dos seus filhos, do esposo. Toma aquele lar, aquela família nas tuas mãos. Senhor, quebra essas maldições hereditárias. Deus amado e querido, toma em tuas mãos esses jovens. Eu sei que o diabo puxa de um lado, mas nós devemos puxar do outro. Ó Senhor amado, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo, Satanás, solta esta família. Em o nome do Senhor Jesus, toma este culto em tuas mãos, toma os que estão nos assistindo, Senhor. Ó Deus, os que também irão baixar este culto, abençoa. Ó Pai amado, toma cada um que aqui está. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor. Abençoa cada um que está aqui. Nós te pedimos, ó Senhor amado. Nós, mais uma vez eu te digo, nós somos necessitados do Senhor. Abençoa cada um dos irmãos ali, ó Deus, em Novo Hamburgo. Ajuda eles, fortalece os corações de cada um. Ó Deus, nesses dias maus, nós também te agradecemos, ó Senhor, porque Tu escolheste nós para estarmos nesta era. Porque o Senhor viu antes da fundação do mundo que nós venceria tudo no Teu nome. Somos gratos a Ti, Senhor. E também sou grato a Ti pelo diabo não estar satisfeito. Ó Deus, nós não queremos Satanás satisfeito com nós. Nós queremos o diabo ocupado com nós, não nós se ocupando com o diabo. Por isso, ó Senhor, ajuda nós a permanecermos diante de Tua presença. Ó Deus, eu tomo todo o Espírito aqui, Senhor, debaixo desta unção, no meu controle, ó Pai amado e querido, em o nome de Jesus Cristo. Põe o Teu anjo forte, Senhor, naquela porta. E todo o espírito que entrou aqui, que não confessa o Teu nome, eu mando que saia daqui agora. No nome do Senhor Jesus Cristo. Vem abrir a Tua palavra. Vem falar aos nossos corações. Ó Deus, vem falar aos nossos corações. No nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, ó grande Espírito de Deus. Amém. Já que nós estamos de pé, irmãos, saudações no nome do Senhor Jesus Cristo. Já que estamos de pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 2. E o verso 29. Deus abençoe o irmão Antônio, né? Irmão Antônio, lá de Tapipoca, lá do comunidade, distrito de... lá do distrito de Mulatão. O Senhor é bem-vindo, tá? Transmita as nossas saudações à sua família, tá? O Senhor Jesus Cristo continue com o irmão mais e mais. Amém? O Senhor é bem-vindo, no nome do Senhor Jesus Cristo.
E falar nisso, o senhor tem um amigo aqui já, né? O irmão Afrânio, né? É. Aham. Hã? Irmão Márcio? Então ele já conhece aqui o irmão Márcio, né? O irmão Márcio fala muito, né? Então Deus abençoe a cada um, no nome precioso do Senhor Jesus. Então, versículo 29, capítulo 2, versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos repetir de novo. Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amém? O Senhor Jesus Cristo acrescenta suas bênçãos à sua palavra. Pode sentar, irmãos. Eu gostaria de falar um pouco aqui. É um tema que eu acho que eu tenho falado em várias mensagens. Que não fica longe do que nós lemos. Ele disse: quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E ele vai terminando este livro, porque se você puder entender pelas entrelinhas, você pode ver que Apocalipse foi o único livro que Jesus Cristo escreveu. Não sei se você pode ver isso, né? Mas ele vai terminando o seu livro, e ele diz: porque eu testifico que todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que eu estou lendo 22 e 18, se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas neste livro. E uma outra vez ele chegou para os discípulos e disse assim: seja as tuas palavras sim, sim, não, não. O que passar disso, ele disse, vem do diabo. Né? Sim, sim, não, não. Aí, eu tomei algumas mensagens para a gente meditar. Eu sei que o tempo hoje não colabora muito, mas nós devemos falar somente o que o mensageiro tem falado. Amém? Por que o mundo está da forma que está? Por que há tantas confusões? Mas se nós olharmos para a Bíblia, o problema é que a maioria das pessoas tem a Bíblia como um livro comum. E eles não ficam com o que está escrito aqui. Então nós vamos ver só um pouquinho, porque o apóstolo São Paulo se preocupou-se muito com isso. Por isso o irmão Brena disse que todo pregador
ele tem que ter como padrão a doutrina de São Paulo. Ele tem que ter como padrão o mensageiro Paulo, o profeta São Paulo, como padrão para a igreja. Então eu tomei aqui a mensagem, Deus aperfeiçoando sua igreja. Deixa eu ver aqui como a gente começa. Ele diz assim: é claro que o diabo tem uma cópia de tudo que Deus tem. A maioria das pessoas acham que o diabo está nos bares, nas boates, tá? Na prostituição, essas coisas que estão aí no mundo. Não. O mundo é que está nele, não ele no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Satanás é o ser mais religioso que possa existir na face da terra. E eu te digo uma coisa, se tivesse se convertido, era o melhor cristão que havia. Porque Satanás, ele é simplesmente, você pode até menosprezar, que não deveriam fazer isso. Satanás é Deus o contrário. Então o profeta diz assim, ó: é claro que o diabo é uma cópia de tudo que Deus tem. Ele tem um hipócrita ali fora, tentando agir como cristão. Já pensou? Tem uma outra mensagem, o irmão Brando disse, tem pessoas que estão tentando ser hipócrita. Crente tentando ser um hipócrita, eu não entendo isso. Ele tem um hipócrita ali fora tentando agir como um cristão. Isso não significa que não haja cristãos. Tá? Eu estava pensando ali naquilo ali que estava ali. Que aquilo me veio, aquilo ali, como é que está escrito ali fora, vivendo e pregando o cristianismo vivo. Eu disse, meu Deus, sabe, ontem isso veio a mim. Eu disse, meu Deus, vivendo o cristianismo vivo. Vivendo e pregando o cristianismo vivo. Nunca meditaram nisso? Às vezes eu estou ali e eu faço que não estou vendo as pessoas quando vão passando e fico olhando, vivendo e pregando o cristianismo vivo. Será se isso nós estamos mesmo? Ou é verdade, ele tem uma velha feiticeira sentada ali fora na esquina. E um leitor de mente assentado ali com uma cartomante. Ele é um diabo tentando personificar um profeta. E um leitor de mente assentado ali. Mas aquilo não tira o valor de um profeta. Certamente que não. Aquilo simplesmente enaltece o profeta. $1 falso não significa que não haja um verdadeiro. É impossível você fazer uma nota de R$100 falsa se não existir um verdadeiro. É impossível. Tá? É impossível existir um crente falso, um hipócrita. Tá? Mesmo que ele não queira ser aquilo, tem pessoas que não querem, tem pessoas que querem ser verdadeiro, mas continua sendo falso. É impossível ter um crente falso
E o crente falso não está nas boates, não está jogando os baralhos. Os crentes falsos estão dentro da igreja. O profeta disse que há 3 tipos dentro da igreja: o manufaturado, o hipócrita, mas existe o crente genuíno. E ambos os dois é uma cópia. Então, como eu disse, é impossível ter um real falso sem existir um real verdadeiro. Como é que ele faria? Então tem que existir um crente, um cristão verdadeiro, para existir um cristão falso. Tem verdadeiros cristãos da mensagem, que vive piamente esta mensagem, chorando, sofrendo, mas diz: Deus, eu não corto a minha cruz. Eu morro, Senhor, mas eu não dou mal, eu não dou um falso testemunho. Ninguém mais, eu não vou ser pedra de tropeço, Senhor, para escândalos. Mas tem outros que não. $1 falso não significa que não haja um verdadeiro. Significa que existe um verdadeiro. Se não houvesse, aquilo seria o verdadeiro. Se não houvesse, se $1 falso, se não houvesse o qual fosse tirado, ele seria o verdadeiro. $1 falso apenas mostra que existe algo verdadeiro. O homem gritando como vivendo hipocritamente e saindo e vivendo qualquer tipo de vida e indo à igreja, aquilo só mostra que existe um cristão genuíno em algum lugar. Eu gosto disso. Tá? Quando eu vejo um falso, eu fico: Senhor, eu sei que existe um homem e uma mulher verdadeira que te adora. Quando eu vejo uma igreja falsa, eu digo: Senhor, eu sei que existe uma verdadeira. Pense nisso, meu irmão. Pense nisso, minha irmã. Aleluia. Aquilo só mostra que existe um cristão genuíno em algum lugar. Ouça um homem que se levanta com os dons do Espírito Santo e dá uma mensagem, e sai e vive com a esposa de alguém, ou bebe, ou se comporta mal. Aquilo simplesmente mostra que existe um antigo genuíno em algum lugar. Amém. Aquilo lhe fará bem. Deixe isso escorrer pia abaixo. Observe, isto é correto. Na mensagem, Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Ele diz: nós verificamos os diferentes profetas entrarem em cena. Nós mal sabemos de onde eles vinham. Ele simplesmente se levanta e partia. Deus os usava, e os selava, e os enviava. Isso era tudo. A mensagem seguia adiante. A palavra era confirmada. E partia para outra geração. Então eles edificavam sobre o que esses profetas fizeram. Escuta bem isso. Então eles edificaram sobre o que esses profetas fizeram. E eles. E então quando ele veio, Jesus disse: vós caiaste os muros e os sepulcros dos profetas, e foste vós que os puseste lá. Está vendo? Jonadá, que era uma mulher cristã, foi que a igreja católica fez? Matou ela, tocou fogo, matou com uma feiticeira. E o que foi que fez mais tarde? Fez um túmulo para ela. E hoje, milhares de católicos, tá? Milhares de católicos vão à França, se bem não me falha a memória, tá? Pagar promessa. Tá? Você veja bem que cortaram a cabeça de João Batista. Hoje, para tu ver a cabeça de João Batista, tu tem que depositar algumas moedinhas de euro lá no Vaticano. Tá? Crucificaram a Pedro, tá?
E hoje que fizeram a maior catedral do mundo com o próprio nome de São Pedro. Eles matam, depois caem, ó. Tá? E eles mesmos que colocaram lá. Um homem se levanta com uma mensagem. Eu quero entrar nisso agora. Um homem se levanta com uma mensagem e prega esta mensagem e entrega a mensagem da hora. E então, após algum tempo, ele é entregue à morte e posto no sepulcro. Anos adiante, eles edificam uma organização, tá? Em cima disso. E em cima disso vem alguma outra coisa. O que vocês estão fazendo? A mensagem do homem já se foi. Essa é uma verdade. Eu lhe digo uma coisa. Pelo que eu tenho visto e ouvido, a mensagem de William Branham, no seu teor, é difícil você ouvir. Até dos púlpitos os homens estão tirando. Até dos púlpitos os homens estão tirando. E esses homens dizem que crê nele. Nem mais lei. Nem mais lei no púlpito. Alguns têm até vergonha. Outro dia tirou essa foto lá do tabernáculo lá dele. Ele disse que não precisava. Isso não significa que nós o adoramos. Nós só há um adorado aqui esta noite. Se chama Senhor Jesus Cristo. Essa é a situação. E isso é uma verdade. Tá? Tem pastores que dizem colocar a fita do profeta para ouvir. Ele disse que vai botar a igreja colocando adultério espiritual. Olha só aonde estão esses homens. Do inferno para dentro. Entende isso? Há outros que dizem, não precisa ler as mensagens. Aquele que prega com a mensagem na mão, é pregador de moleta. Agora, se isso aqui não for Atos, então vamos rasgar a Bíblia. Se isso aqui não é Atos, se agora mesmo nós não estamos fazendo Atos, não é Atos dos Apóstolos. O irmão Breno disse, essa palavra está errada. É Atos do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz. Se há um Espírito Santo verdadeiro, há um Espírito falso. Amém? Então, sempre edificam em cima, quando eles edificam algo em cima daquela mensagem, eles se organizam. E quando se organizam, o irmão Breno disse, ali mesmo o avivamento morreu. Quando traz algo, na rua Azusa dos Estados Unidos, eu te digo uma coisa, 4 quarteirão antes da igreja, as pessoas que vinham endemoniadas já caíam por terra. Você sabe o que foi que fizeram depois disso? Organizaram uma igreja. E isso foi de água abaixo. Tá? E aí eles colocam os seus próprios entendimentos. Deixa eu ver aqui. Depois eu volto aqui. Na era de Esmirna, eu gosto muito disso aqui. Ele disse, as 7 eras, como anunciamos em Apocalipse 2 e 3, alcança no seu topo a plenitude dos gentios. Ou o tempo todo durante o qual Deus está tratando com os gentios para a salvação. Em cada era. Sem exetuar nenhuma. Diz a mesma coisa a abertura e ao final da mensagem para cada era.
Ao anjo da igreja que está em Éfeso, Esminas, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Escreve isso, diz aquele que é, etc. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. O singular, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Note que Jesus, pelo Espírito, em cada era, apresenta-se a si mesmo como a única pessoa relativa à palavra para aquela era. Somente um mensageiro para cada era recebe, escuta bem isso aqui, somente um mensageiro para cada era recebe o que o Espírito tem a dizer para esta era. E este único mensageiro é o mensageiro para a verdadeira igreja. Ele fala por Deus, pela revelação, às igrejas, tanto a verdadeira quanto a falsa. A mensagem, então, espalhada para todos. Mas, embora ela seja irradiada a todos que estão ao seu alcance, esta mensagem é recebida individualmente, não são grupos, individualmente, apenas por um certo grupo qualificado de uma certa maneira. Cada indivíduo deste grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito diz, o que o mensageiro diz. Amém? Cada indivíduo desse grupo é um que tem a capacidade de ouvir o que o Espírito está dizendo através do mensageiro. Aqueles que ouvem não estão obtendo sua própria revelação. Isso aqui foi que o irmão José bateu forte na Alemanha. Porque há pregadores que estão dizendo assim, não, eu tenho uma revelação. É mentira. Isso já foi dado pelo mensageiro. Tá? É mentira. Aquele que ouve, aquele que ouvem não estão obtendo sua própria revelação privada. Nem é um grupo obtendo uma revelação coletiva, mas é cada pessoa está ouvindo e recebendo o que o mensageiro já recebeu de Deus. Oh, meu irmão, minha irmã, sabe? Eu gosto muito disso, eu me alicerço nisso. Sabe? Porque o que passar disso, Jesus disse, vem do diabo. Eu recebi uma revelação. Isso já foi dado. Todos aqueles tinham que andar pela revelação de Moisés. Todos aqueles tinham que andar pela revelação de Noé. Aleluia, não adianta. Todos tinham que andar pela revelação de João Batista. Não adianta. Ele disse, não considere, pois, estranho que este seja o caso. Porque Paulo estabeleceu este modelo sob a direção de Deus. Somente Paulo teve a revelação completa para seus dias, como evidenciada por sua confrontação dos outros apóstolos, que admitiram que Paulo era o profeta, mensageiro aos gentios. Você veja bem uma coisa, agora tu imagina, Deus dá algo a Paulo, dá algo a Pedro diferente. Já viu a confusão que dá? Deus não tem duas cabeças. Ele tem uma cabeça. Uma. Deixa eu continuar aqui. Paulo era o profeta mensageiro ao gentil para aqueles dias. E nós também pela real ilustração da palavra. Que quando Paulo desejou ir à Ásia, Deus o proibiu. Quando o irmão Brana desejou ir a Israel, Deus o proibiu lá no Cário. Não.
Não é você. Falta. Você é dos gentios. Estava na porta de Jerusalém. Não, volta. Você é do gentio. Aleluia. Obrigado, Deus. E note também pela real ilustração da palavra, que quando Paulo desejou ir à Ásia, Deus o proibiu, porque as ovelhas, seus filhos, estavam na Macedônia, e eles, os macedônios, ouviram o que o Espírito tinha a dizer através de Paulo, enquanto o povo na Ásia não ouviria. Em cada era temos exatamente o mesmo modelo. Agora vamos aqui dentro, eu estou falando da era de Éfeso, agora vamos dentro da última era que nós estamos vivendo, a era de Laodiceia. Ele disse, em cada era temos exatamente o mesmo modelo. É por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região. Depois desse mensageiro, se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Eles são fielmente ensinados. Escuta bem, eles são fielmente ensinados, tá? Não quer dizer que eles são fielmente, que eles são fiel. Eles são fielmente ensinados. Todos foram fielmente ensinados por essa mensagem. Você veja bem, eu gosto muito disso aqui, eu não solto isso aqui por nada na minha vida. Ele disse, agora ouça. Isso aqui é os selos, na página 17, parágrafo 106. Agora, ele diz assim, agora ouça cada palavra. Capte isso, capte isso. E se você está ouvindo isso nas fitas, ou de alguma outra forma, então fique exatamente com esse ensino da fita. Está vendo? Fique com esse ensino da fita. Não diga nada senão o que a fita diz. Apenas diga exatamente o que a fita diz. Está vendo? Por que erramos tanto? Às vezes eu vejo que ouço irmãos assim, com a brobinha. Eu disse, o irmão Brena falou isso aí? Não. E o que é que tu está com isso? Quem não quer que eu jogou isso fora? Fique com o que está escrito. Fique com o que está escrito. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Está vendo? Agora, porque alguma dessas coisas nós vamos entender bastante quanto a isso agora. Qual o motivo dela ser mal entendida? Por que os denominacionais não fazem isso aqui? Levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha cingiu. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-lo com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, isso é São João 13 que eu estou lendo. Respondeu, disse, o que eu faço não sabe tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Veja o que Jesus disse. Se eu não te lavar, tu não tem parte comigo. Tá? Agora você chama ele, você que está me assistindo, que vai me ouvir isso aí em programa de rádio. Tá? Você chama ele de Senhor e Mestre. E Jesus disse, ele disse, eu dou o exemplo, eu vou ler aqui. Depois que ele lavou os pés, tomou as suas vestes, assentou-se outra vez à mesa e disse, entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros, porque eu dei o exemplo. Por que não fazem mais? Você sabe por quê?
Você sabe por que eles não fazem? Exatamente por causa disso aqui, ó. Mas naturalmente todos esses que saem, nem sempre aprende como é necessário falar. Lembre-se, Paulo advertiu o povo, dizer somente o que ele disse. 1 Coríntios 14:37, ele diz: se alguém cuida ser profeta ou espiritual, ele diz: reconheça o que eu vos escrevo, o que eu vos digo, é mandamento do Senhor. Não é isso? Amém? Então o profeta de Deus vem nesta era e ele diz assim: está vendo? Não fale em dizer apenas o que a fita diz. Não diga nada mais, está vendo? Porque eu não digo de mim mesmo. Então Jesus veio aqui e disse assim, ó: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Ele disse: porque eu dei o exemplo. Assim como eu vos fiz, ele disse: façai vós também. E por que não faz? Você sabe por quê? Porque o ensino já não é mais o mesmo. Eles estão tão descarados, tá? Veja o que o profeta diz a respeito das denominações, tá? Ele disse: veja, se está na rota 60, veja através da história. Nunca houve um tempo que Deus alguma vez tomou uma denominação. Tomou uma denominação e fez um reavivamento dela. É verdade, nunca. Tá? Eu conheci um pequeno grupo no Pirambu. Tá? Eles oravam às 3 da tarde, eles não tinham denominação. Então, até onde eles não tinham denominação, o Espírito vinha e falava. Quando eles formaram uma denominação, formaram um tal de Monte dos Profetas. E o adultério comeu de conta. Acabou. Tá? Olhe para a maioria dos tabernáculos, são mortos. Parece vocês. Fica tudo assim, ó. Um aleluia, um glória a Deus, não vê. Não ouve. O Nicasso me mostrou aí um vídeo aí de uma denominação de um homem dançando. Que homem para dançar? Aquilo, né? Um espírito de borboleta, né? Mas ele estava alegre. Com o ensino errado, ele estava alegre. E nós temos um ensino verdadeiro e estamos... andamos de cara trancada para o outro. Não falamos um dia, o outro dia não falamos. As pessoas, é verdade, as pessoas estão indo alegre para o inferno, batendo palma. Sabendo que estão indo para o inferno e batendo palma. Tá? Veja as denominações, tá? Passa aqui com o carro, venha, vai, Jesus está lhe chamando, nós vamos sortear a cesta básica, vamos sortear. Eu não quero um Jesus desse, meu irmão. Esse Jesus não passa de bar Jesus. Venha, nós vamos ter corte de cabelo, vai ter advogado ali atendendo, vai ter médico, vai ser, sabe? Esse é um bar Jesus. Tá? Que você sabe que o nome de Barrabás era Jesus, né? Era Jesus também. Tá? Não passa de um Barrabás. Essas doutrinas que existem aí, não passa de ensinamento de Barrabás. Então ele diz aqui, ó: nenhum avivamento, em parte nenhuma. Então, através da história, através da Bíblia, se prova que isto é uma coisa imunda diante de Deus. Uma denominação. Tá? Uma denominação é uma coisa imunda diante de Deus.
Na mensagem, porque não somos uma denominação, o profeta disse uma coisa. Ele disse, eu não oro por uma denominação porque Deus não tem nada a ver com ela. Entende? Ele disse, é por isso. É o que eu leio aqui. Deixa eu ler aqui. Então eu nada quero ter a ver com isso. Eu também não. E esta é a razão pela qual sou contra ela. E tento tirar as pessoas dela. Tá? Porque se Paulo é o padrão, você veja bem. Paulo, a primeira vez que ele se encontrou com os apóstolos, foi 3 anos e 6 meses. 3 anos e 6 meses. Tá? Que ele estava convertido. Quando a grande luz, aquela grande luz, lhe derrubou na estrada. Tá? E ele recebeu a mesma revelação de Atos 2:38. Tá? Porque quando ele estava, capítulo 19, na regiões altas, tá? Ele encontrou ali um casal, se bem me falha a memória, de advogado. Atlas e Áquila. Tá? E Paulo rebatizou todos eles. Porque eles eram discípulos de João Batista. As igrejas batistas deveriam ter vergonha. Fazer como aqueles discípulos de João Batista, tá? Fez. Paulo disse, recebeste vós o Espírito Santo quando cresce? Ele disse, nem ouvimos que haja Espírito Santo. Ele disse, em qual batismo vocês foram batizados? Ele disse, no batismo de João. Eu disse, o profeta João, muito bem. Tá? Foi o precursor da primeira vida do Senhor Jesus. Amém? Como está escrito. Tá? João mostrou para vocês o Cordeiro de Deus, não foi? Sim, foi. E ele anunciou o batismo de arrependimento, não foi? Foi. Mas o Cordeiro já foi sacrificado, tá vendo? Já foi imolado. O sangue já foi oferecido. Então, quando Paulo começou a falar com eles, a Bíblia diz que eles foram rebatizados no nome do Senhor Jesus Cristo. Leiam isso. Veja quando Paulo foi aos Gálatas e batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Quando ele foi aos Romanos, tá? Ele batizou no nome do Senhor Jesus Cristo. Não há sequer um batismo, porque, exceto que a doutrina da Trindade, tá? Ela existe há 1500 anos. E como ela veio? Como ela foi introduzida no meio do povo? Nós sabemos que a maioria das denominações vieram de Lutero. Eu creio que 99% vieram de Lutero. E Lutero trouxe o seu velho cachimbo e a sua doutrina da Santíssima Trindade. Mas se você voltar, porque a Bíblia diz que este mensageiro profeta traria a mensagem de restauração, tá? Que nós voltaríamos os nossos corações como filho aos nossos pais apostólicos. Então, se nós temos que voltar aos nossos pais apostólicos, então nós temos que voltar para o mesmo padrão que o apóstolo Paulo pregou. Então nós vamos ter uma Santa Ceia com lava-pés. Nós vamos ter batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no nome de Jesus, tá? Porque Jesus tem muito, só na Bíblia tinha 3, tá? Mas Senhor e Cristo só existiu um, tá? Entende isso? Então ele diz que quando a mensagem é entregue fielmente, mas aqueles que não são fiel, tá? Aqueles que não são fiel, eles começam a colocar as suas próprias revelações, tá?
então você encontra. Não vá pensar muito não. Daqui uns dias vocês vão ver dentro dos tabernáculos mulher pastora. Não vai custar não. Porque se há um homem que chega, olha para o Senhor, diz assim: olha meu irmão, Deus me deu uma revelação que nós temos que comprar um sítio, uma fazenda, um terreno, e nós vamos todos construir lá, porque é lá que vai dar o arrebatamento. Hã? Você acha que daqui uns dias tem isso também? Logo, logo. Tá? Logo, logo. Logo, não vai custar. Mas o profeta adverte. Ele mostra Paulo como um padrão da igreja. Como Paulo estabeleceu a igreja. Ele disse: eu proíbo que as mulheres ensinem, que elas preguem, que elas fiquem caladas, como diz a lei. Aí nós voltamos à lei, Gênesis 3,16. Tá? Entendeu? O seu desejo será para o teu marido e ele te dominará, outra tradução, te governará. Mas as mulheres não querem ser governadas pelo marido. Tá? Elas querem ser governadas muitas vezes pelo diabo. Vem, Sassá, me governa. Tira minha roupa, põe uma mina saia, tá? Passa batom nos meus beijos, não é boca, é beijo, tá? Corta meu cabelo, pinta meu cabelo, Satanás. Bota brinco em mim, entendeu? Entende isso? Mas elas querem ser governadas pelo diabo. Então uma denominação que tem uma mulher pregadora, ela é governada, o pastor dela se chama Satanás. Por quê? Porque aquilo fugiu do seu verdadeiro ensino. Aquilo fugiu. Ai, irmão, mas lá tem cura. Qual é o problema de cura com salvação? Você sabe? Eu vou dizer uma coisa: qual era a diferença de Israel para o resto do mundo? Qual era a diferença de Israel para o resto do mundo? Moisés. Deus em Moisés. Qual é a diferença dessa mensagem para o resto do mundo? William Branham. Só. Entende isso? Em cada era temos exatamente o modelo. E é por isso que a luz vem através de algum mensageiro dado por Deus em uma certa região. E depois desse mensageiro se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Não são fielmente o ensino é que é fielmente, tá? Mas naturalmente todos esses que saem nem sempre aprende quão necessário é falar somente o que o mensageiro falou. Está vendo? Lembre-se, Paulo advertiu o povo a dizer somente o que ele dissera. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, tá? Reconheça, não precisa você ser profeta, meu irmão. Seja espiritual, você vai ver que o que ele disse é mandamento de Deus. Está vendo? Ou veio somente para vós. Eles acrescentam aqui. Foi isso que uma vez um cidadão, um bom irmão, né? Eu acho que ele queria me ajudar, mas eu terminei ajudando ele, né? Ele me escreveu umas coisas, até um pouco assim desaforada, mas eu tratei ele como irmão, tá? Eu creio que ele é um irmão. E eu simplesmente, peguei a mensagem do profeta, tá? Cliquei ali e mandei para ele. Aí eu disse exatamente isso. Eles acrescentam aqui, tá? Eles acrescentam aqui, tira acolá, e logo a mensagem não é mais pura. Então sou eu que estou dizendo.
Isso quem está dizendo é o Espírito Santo. E logo a mensagem não é mais pura. Tá? É por isso que você pode pegar, ó, pega a tradução dos crentes da Bíblia. E pega a tradução da voz de Deus. Você vai ver que não bate. Pega a tradução da palavra original. Você vai ver que não bate. Porque eles tiram aquilo que eles não quiseram. Até as fitas, na época eram fitas, foram cortadas onde o irmão Brana batia forte. E eu acho que até um erro nós dizer, irmão Brana disse. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Eles acrescentam aqui, tira acolá, e logo a mensagem não é, e logo a mensagem não é mais pura, e o reavivamento declina e morre. Está vendo? Então todos que fazem isso não adianta. Pode até parecer, mas está morto. Tá? Morto. Então você veja bem. Você conhece o que você conhece. E você nega o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Pode ter certeza, você não vai estar lá. Se você não receber esta luz, cada um de vocês aqui, eu estou falando com vocês mesmo. Tá? Eu não estou pregando aqui para nenhuma denominação, não. É tanto que eles só me chamam uma vez, quando me chamam. Só uma vez. Eu não vou mais. Eles não dão. Eu me livro daquele homem. Me convidaram ali. Não, é uma inauguração de 30 anos da nossa igreja. Nós convidamos o senhor para ir. Aí eu fui. Cheguei lá e tomo playback. E um canta. Aí diz assim: ó irmão, tá aqui meu CD, DVD. Tá aqui, R$10. Aí lá vem outro. Tá? Playback. Aí canta. Eu já tava coisado. Ora, quando eu peguei o microfone, deixaram 20 minutos para ver. Mas também, tá? Chega suava eles. Chega suor de cia. Eu disse: vocês já fizeram o show da fé de vocês. Vocês já venderam a porcaria de vocês. Agora vamos comer um pouquinho aqui dessa palavra. Foi só essa vez. Disseram assim: não foi que você arrumou aquele doido? Aquele ali não tem misericórdia de nós. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz, não duas, uma voz, porque o Espírito tem somente uma voz, que é a voz de Deus. Paulo ademoestou a dizer o que ele dissera, assim como Pedro fez. Ele advertiu que ele próprio, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Paulo disse assim: ó, se vier um anjo, Miguel, Gabriel, seja lá quem for, qualquer um dos arcanjos, qualquer um de vocês, até mesmo eu, vou pregar outro evangelho, que vai além desse que eu tenho, entregue. Ele disse assim: seja anátema esse tal. Ele disse: excomungue. Anátema é lançar fora. Excomungue ele, jogue ele fora, porque esse tal não é de Deus. Ele disse: até mesmo eu. Então, uma santa ceia sem lava-pés, ela não é santa ceia. E como eu falei aqui domingo, tem pastor da mensagem dando culto. Ele disse que é culto de santa ceia. Eu não posso dizer isso, porque para mim isso me irrita. 3 da tarde. Quem de vocês iria a um culto? Vocês ficariam comigo? Que eu chegasse aqui e disse: olha, irmão, a partir de hoje nós vamos fazer os cultos 3 da tarde para nós dar o culto de santa ceia. Se vocês ficassem comigo, eu vou te falar uma coisa. Vocês seriam mais do que falso. Vocês seriam exatamente olha assim, ó. O Japão
fabrica um aparelho celular. A China falsifica. E o Brasil falsifica a falsificação. Vocês seriam exatamente isso se aceitassem essa coisa, meu irmão. Entende isso? Ou nós ficamos com o que o Espírito entregou para nós, ou nós fazemos uma denominação. Eu não acredito que não haja nem muita gente aqui, irmão. Pelo andar da carruagem, tá? E eu vou falar uma coisa, você sabe como é que eu penso em vocês? É quando eu vou colocar meu cinto. Você sabia disso? Aí eu puxo ele. Aí eu passo o dedo assim, ver se eu encontro mais uma cavazinha. Aí quando eu encontro, eu puxo de novo. Aí eu disse, Senhor, tem que apertar a xixa mesmo. Ainda algum de vocês faz o que faz. Tem o crente malandro que pega um fiozinho, bota lá para captar a imagem de Satanás. Tem o crente malandro. Tem a meninazinha que fica fitando aí com os outros, tá? Vai crescendo, só fala de namoro. Tá vendo? Você não ouça um glória a Deus. Quão importante é ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros. E depois dizer o que tem sido dado para dizer às igrejas. Tenho esperança de que vocês estejam começando a perceber isso agora. Talvez vocês possam compreender agora que eu não me conservo unido com os fundamentalistas e os pentecostais. Eu tenho de manter unido a palavra da maneira como o Senhor a revelou. Eu não estou preocupado com me manter unido com os... Não estou. Não, o pastor Demontier está lá, isolado. Ele diz isolado como é? É uma palavra assim. Não, ele está fora do companheirismo. Do companheirismo deles. Isso eu estou. Se o irmão Brena disse que televisão é impossível para você assistir, impossível, então eu fico com o que ele disse. E ele lhe chama de um cão e de uma porca mojada. Já pensou uma porca mojada no calor que está aqui? Uma porca prenha lá para os argentinos, uma porca embaraçada. Embaraçada quer dizer grávida. Tá? Uma porca embaraçada, amojada, prenha, nesse calor, ela está todo o tempo dentro da lama. Assim é você, vive com seu focinho socado numa televisão, assistindo porcaria. E dizendo, eu sou uma cristã, eu sou da mensagem, você é do inferno. Não nasceu ainda. Tá vendo? Como é ruim, chega a arde, né? Não é? Não arde. Mas é bom. Eu vou já passar o bálsamo. Mas é bom. Tá? Televisão é comida de denominação. É chiqueiro apodrecido. É cisterna rotas. Tá? Cisterna rota. Ora, eu não abranjo toda. Isso exige um livro separado, mas pela ajuda do Senhor conseguimos muitos sermões e fitas e mensagens sobre todos os pontos para ajudá-los a compreender e a combinar toda a Escritura. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas de cada era. Em cada época foi o mesmo clamor. Ouça o que diz o Espírito. Se vocês são cristãos, olha, eu vou dizer uma coisa aqui a vocês aqui, ó.
Eu não tiro uma palavra. Você deveria não vir, não vir. Você deveria não vir à fila de ceia. Você que compra esses DVD pirata, tá? E vive colocando aí na sua casa. Você devia não vir, ter vergonha na cara. Se converta, Satanás. Eu não sei como é que ele vai se converter. E o pior, de porcaria, desses filmes velhos aí, de desenho terrível, por isso que os filhos só vivem dando trabalho. Os outros ficam no celular, só com o negócio de jogo. Minha esposa deu um celular para minha filha, eu digo, eu vou só olhar. Não sei o que vai dar lá na frente. Não sei o que vai dar lá na frente. Tá aí, tem que tirar ela do culto de ceia. Tá? Minha filha, se você não ceiar, você não entra lá. Eu lhe amo de todo o meu coração. Se entrasse alguém aqui agora e disse assim, quem que você quer que morra agora? Você ou ela? Eu disse, pode me matar. Mas entre você e eu está a palavra de Deus. Até minha esposa, eu já disse mesmo a ela, disse, olha, fica, não é do meu lado não, fica atrás de mim. Porque se tu tentar ficar na minha frente, eu vou passar por cima de você. Irmãos, a única coisa que Deus tinha nos últimos dias, Ele deu para nós revelada. Tá? E nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir desses princípios. Nós não podemos fugir desta mensagem. Vários lares, hoje de irmão da mensagem, estão arruínas. Arruínas. As filhas se prostituem, os filhos se prostituem. Você sabe por quê? Porque a mulher se meteu no caminho. Elas se meteram no caminho. Elas não ficam atrás do marido. Elas são insensatas, arrogantes, atrevidas, inafeiçoadas. Mais amigas do mal do que de Deus. Traiçoeiras, atrevidas. Porque não querem ficar com ensinamentos. O irmão Brena disse isso também. São as denominações. Atrevidas, inafeiçoadas, arrogantes. Nós não precisamos de profeta. Nós não precisamos. Um chegou para mim, eu não vou nem falar, Deus me livre, meu Deus. Eu não gosto nem de pensar no que aquele. Eu não posso dizer que aquele homem é um ser humano. Nem um ser humano eu posso dizer que ele é. Quando eu fui falar do batismo no nome do Senhor Jesus Cristo para ele, eu não vou falar, eu não posso, meu Deus me perdoa, eu não quero nem pensar nisso. O gesto que nem um animal, eu não posso chamar ele de um cachorro, porque eu tenho um cachorro ali, eu vou te falar, eu tenho um cachorro ali que ele não morde um crente, meu irmão. Eu tenho um cachorro ali que é uma coragem, ele não morde um crente. Mas quando chega um desviado da minha casa, só falta quebrar a porta ali, para sair, irmão Manuel. Eu vejo que esses meninos vão assim, quando a casa dele era aqui, e assim eu botava comida ali para eles assim, eu ficava olhando, e cachorro é convertido. Mas quando entrava um desviado aqui, meu irmão, pense. E eu não posso comparar esse sujeito como um cão. O gesto que ele fez, e ele disse, isso aqui é o batismo do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele está do inferno para dentro, e ele é dirigente, ele é pastor de uma igreja. E todas aquelas pessoas que eu ouvo estão amaldiçoadas. Por isso o irmão Breno disse, eu não oro. E se eu puder tirar de lá, eu vou tirar. Deus. Isso aqui não é leite fraco, irmão Antônio.
Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas de cada era, em cada época foi o mesmo clamor. Ouça o que o Espírito diz. Ouça o que diz o Espírito. Se vocês são cristãos, vocês voltarão ao que o Espírito está ensinando. Isto é, a palavra desta era. Cada mensageiro para cada era pregará esta palavra. Cada novo e verdadeiro reavivamento será consequente de os homens voltarem para a palavra, para a sua era. O clamor de cada era é repreensão. Vocês têm deixado a palavra de Deus. Arrependa-se e volte para a palavra. Do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, até o último livro, Apocalipse, há somente uma razão para o descontentamento de Deus: deixar a palavra. E há somente um remédio para reconquistar seu favor: voltar à palavra. Na era de Éfeso e nesta era, em todas as eras que contemplamos, nós veremos que isso é verdade. E na última era, que é a nossa era, acharemos o escurecimento total da palavra, a completa apostasia, terminando na grande tribulação. Se vocês são semente, se vocês são verdadeiramente batizados com o Espírito Santo, vocês apreciarão sua palavra mais do que os alimentos que carecem, e almejarão viver de cada palavra que procede da boca de Deus. Eu vou terminar por causa do horário. A dos irmãos lá no sul, nessa hora que é 9h30, tá? Mas eu ia dar uma pincelada ainda aqui, tá? Vamos ficarmos de pé. Ó, oração pelo irmão João e irmã Tassiana. Tassiana é uma menina assim, ó, uma menina, a única, eu acho assim, não posso dizer de mocinha, né, uma adolescente que congrega lá em Novo Hamburgo, né? Deus abençoe irmã Tassiana e também o irmão João, Deus abençoe. Pastor, peço oração por minha tia que está internada com uma bactéria nos rins, que estão completamente paralisados. Irmã Cleonice, vamos orar. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tá, olha, sabe, ó, eu vou dizer aqui, ó, nós temos conexões Novo Hamburgo, lá no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Guaíba, no Rio Grande do Sul. Nós temos várias conexões em Fortaleza, tá? Fortaleza, Ceará, Gravataí, lá no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul gosta de mim, ou gosta de apanhar. Mas Gravataí, lá no Rio Grande do Sul, Cachoeirinha, lá no Rio Grande do Sul, tá? São Paulo, capital, creio que é a nossa irmã Eliezer, né? Eu peço à igreja, ore pela irmã Eliezer e a família dela, tá? Uma irmã, uma preciosa irmã, não conheço pessoalmente, mas em espírito sim, tá? E também nós temos conexões em Virgínia, nos Estados Unidos, né? Na terra do nosso profeta, não no estado que o nosso profeta nasceu, mas o país que o nosso profeta nasceu, que é os Estados Unidos. Então eu só tenho que agradecer a Deus, tá? Pela humildade de cada um, tá? A irmã Desoni pede oração por ela e pela família, né? Então nós vamos orar. Vamos ficarmos de pé. Já estamos de pé, vamos fechar os nossos olhos, tá?
Vamos agradecer a Deus. Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é muito bom. Ele só corrige quem Ele ama. Se Ele não lhe amar, não se preocupe, Ele não vai lhe corrigir. Mas, Senhor, aqui está, Senhor, essas conexões. Eu levanto a minha mão a favor desses pedidos que aqui está, a favor dessas conexões, Senhor. Eu sei que Tu é o Deus Todo-Poderoso. E não há Deus como o Senhor. Pois Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E no Teu precioso nome, Senhor, no Teu precioso nome, no Teu supremo nome, ó Deus, eu peço pela Tassiane, pelo João, pela Deuseni, ó Deus, pela tia da irmã, esse rins, nós já vimos rins aqui funcionar, apesar do irmão ter dado as costas, mas os rins dele hoje estão funcionando. Senhor, o que é isso para Ti? Deus, se tem alguém na internet que tem algo diante de Ti, o Senhor é o socorro bem presente. Por isso te clamamos, que essas pessoas recebam o que elas estão pedindo agora. Recebam. Recebam. Ele disse, tudo que eu tenho é teu. Deus conquistou tudo para nós. Deus abençoe o irmão Antônio que está conosco. Deus abençoe sua família. Deus restaure. Ó Deus, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Em o Teu poderoso e supremo nome, eu te peço esta noite, cada um que está aqui, ele sai. Eu quero, Senhor, apresentar mais uma vez aqui a família do irmão Manuel. Senhor, nosso músico. Ó Deus, eu quero colocar o seu lar agora diante do Teu altar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor responda a oração do Teu servo. Em o nome de Jesus. Tu farás isso, Senhor, a cada um que está ouvindo através, Senhor, desse alto-falante aí em cima. Abençoa, dá uma boa noite a cada um. Se tiver alguém enfermo, sejam curados, curadas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda, toma cada um dos irmãos ali, que vão sair do tabernáculo, ali, Senhor, em Novo Hamburgo, leva ele para casa em paz, livra de todo mal, porque nós cremos que Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Leva nossos irmãos para os seus lares em paz, no nome do Senhor Jesus. Todos digam amém. Graças a Deus. Então, nossa próxima transmissão, nosso próximo culto será na quinta-feira. Nós começamos exatamente 15 minutos para as 7, para as 19 horas. Tá? Que 19 horas aqui local. Nós não temos horário de verão. Amém? Então Deus abençoe. Quinta-feira nós estaremos aqui ouvindo, estudando. Tragam os selos, né? E acompanhem no nome do Senhor Jesus.